palavra que está na minha alma para esse dia está em 2 Reis, capítulo de número 20, verso de número 1 em diante, que fala sobre a doença e a cura de Ezequias. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou o Senhor, dizendo: ah, Senhor, suplico, lembra-te de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, e acrescentarei aos teus dias 15 anos das mãos do rei da Síria, te livrarei. Te acrescentarei 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei. A ti, a esta cidade ampararei, e esta cidade por amor de mim, e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figo, e tomaram e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. E tomaram e puseram sobre a chaga, e ele sarou. E Ezequias disse a Isaías: qual é o sinal de que o Senhor me sarará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Disse Isaías, isto te será por sinal da parte do Senhor, de que o Senhor cumprirá a palavra que disse. Adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou voltará 10 graus atrás? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra avance 10 graus. Não seja assim, mas volte a sombra 10 graus atrás. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e fez voltar a sombra 10 graus atrás, pelos graus que tinham avançado no relógio de sol de Acais. Eu acabei de ler 2 Reis capítulo 20, eu li do verso 1 até o verso de número 11, onde vai falar para nós a respeito da cura que Ezequias vai receber do próprio Senhor, mas diante de um processo que ele vai viver quando ele recebe a notícia do profeta Isaías, que inclusive era um profeta respeitado nesse tempo, e o profeta disse: prepara a tua casa, porque não viverás, mas morrerás. Quando Ezequias recebe a notícia de morte, a notícia de tragédia para a vida dele, ele imediatamente vai falar com o Senhor. Ele se vira para a parede e começa a clamar ao Senhor, de modo que ele vai chorar muitíssimo. Quando Isaías estava saindo do palácio, no meio ainda do pátio, Deus falou com o profeta: dá a volta e vá até Ezequias e diz para ele: eu ouvi a oração e vi as lágrimas dele, e diz para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. E tem mais, vou livrá-lo das mãos dos assírios, vou livrá-lo da mão desses homens da Síria, para que eles não consigam te destruir. Ainda disse mais: você vai pegar a pasta de figo, vai tomar uma pasta de figo e vai colocar sobre as chagas dele. E puseram sobre a chaga, e ele sarou. Vai pegar aquela pasta, vai colocar sobre a enfermidade de Ezequias, e o texto diz que após fazer isso, ele vai sarar, de modo que ele vai pedir a Deus um sinal confirmando aquele feito sobre a sua vida. Existem algumas aplicações aqui na vida de Ezequias que são de grande importância para a nossa vida. Esse texto aqui, ele destaca algumas coisas para nós. Dentre algumas coisas que ele destaca para nós, ele destaca o poder da oração. Porque você vê que a oração que ele faz a Deus faz com que Deus mude aquele trajeto. A oração tem poder de intervenção, o poder de mudar histórias, o poder de mudar caminhos. Olha como o texto começa: naqueles dias adoeceu Ezequias mortalmente. A expressão do texto naqueles dias quer trazer para nós que eram dias de sofrimento. Naqueles dias ele adoeceu. Ele adoeceu quando? Naqueles dias. Dias difíceis, dias de dor, dias de sofrimento, dias de dificuldade. Naqueles dias.
Dias que a enfermidade veio piorando sobre o seu próprio corpo. Naqueles dias. E nós estamos falando aqui de Ezequias, que foi um bom rei para a nação. De modo que quando ele se tornou rei, ele tirou a idolatria do meio do povo. Ele foi um homem que andou segundo os princípios de Deus. E mesmo andando segundo os princípios de Deus e sendo bom rei, ele vai passar por um momento difícil. Porque na verdade Deus também estava provando ele. E o que a Bíblia também nos ensina é que o fato de você ser fiel a Deus não vai te ausentar de dias difíceis. Não vai te ausentar de momentos difíceis, de dificuldade, de enfermidade, de problemas. Por isso que Jesus orou pelos seus discípulos dizendo: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas eu peço que os livre do mal. Deus não vai te tirar do processo, mas Deus envia escape dentro do processo. Deus envia livramento dentro do processo. Ezequias está passando pela enfermidade. Ele está adoecendo em dias difíceis, momentos de dor. Ele não sabe o que está acontecendo, mas na verdade tudo que ele está passando vai cooperar por um propósito ainda maior que você vai entender no texto. Ele está sofrendo, os dias são difíceis e além de passar por dias difíceis, ele vai receber uma palavra do profeta. Isaías chega diante dele e diz isso para ele: não viverás, mas morrerás. Põe em ordem a tua casa, porque não viverás. Se ele achava que estava passando por um momento difícil, ficou pior ainda depois que ele ouviu a voz do profeta dizendo: você vai morrer. Deus vai te levar. Seus dias estão acabados. Terminaram os seus dias aqui na terra. Não viverás, mas morrerás. E olha a expressão que Deus falou: prepara a tua casa. Põe em ordem a tua casa. Essa expressão é importante se entender dentro desse texto. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Deus está dando tempo para Ezequias pôr em ordem a casa dele, para que depois ele seja levado. Quem estuda um pouco a história sabe a necessidade que ele tinha de resolver até alguns problemas familiares dentro da casa dele. E Deus vai usar o profeta Isaías dizendo: põe em ordem a tua casa, conserta a tua casa, prepara a tua casa. Quem sabe Deus permitiu certas coisas acontecerem nesse tempo para que a casa fosse colocada em ordem. Quem sabe Deus está permitindo um processo acontecer na sua vida, um sofrimento mais intenso, uma crise, uma dificuldade, para que você coloque a casa em ordem. Quem sabe algumas coisas nessa casa estão fora do lugar. Quem sabe você deixou afrouxar. Quem sabe você permitiu que certas coisas saíssem do lugar. E Deus está preparando o ambiente para que você coloque a casa em ordem. Quem sabe essa enfermidade, esse sofrimento, esse cenário de dor que você está vivendo, ele só veio para que você colocasse em ordem a tua casa. Para que essa casa estivesse no centro da vontade de Deus. Coloque em ordem a tua casa. Por quê? Porque há uma palavra de morte. E eu não posso experimentar a morte sem antes preparar a minha casa. Eu preciso estar preparado para aquilo que vai vir. E se eu não estiver pronto, a morte vai chegar e eu não vou ter colocado algumas coisas na minha vida no seu devido lugar. Perceba que antes da palavra de morte vir sobre a vida de Ezequias, Deus está dizendo para Isaías: prepara a tua casa, conserta a tua casa, ajeita a tua vida. Talvez nessa manhã é o que você precisa fazer. Preparar a tua casa, ajeitar a sua vida. Por quê? Porque Deus tem um propósito contigo. E você não vai viver o propósito enquanto não preparar a tua casa, enquanto não ajeitar a tua casa. Imagina se Deus permitisse que certas coisas acontecessem e você estivesse com a sua casa despreparada. Por isso, coloque em ordem a tua casa. Prepara a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Quando Ezequias viu que a notícia que ele recebeu foi notícia de morte, ele vira o rosto para a parede, começa a clamar ao Senhor, e o texto diz que ele chora, e chora muitíssimo.
De modo que Deus vai receber a oração de Ezequias e vai mandar Isaías voltar do pátio para falar com Ezequias. Olha o poder da oração que o texto está revelando para nós. O poder de mudar caminhos, o poder de mudar destino, o poder de mudar finalidades. A oração tem o poder de intervenção. Talvez Deus possa ter permitido essa má notícia chegar no coração de Ezequias para que ele voltasse a clamar, para que ele voltasse a interceder. Não, nós não sabemos por que Deus fez isso. Deus então é homem para ficar de duas palavras, para falar uma coisa e depois voltar atrás. Não, Deus não volta atrás de nada. Primeiro que Deus não é menino, ele falou que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura falaria e não cumpriria? Então quer dizer que Deus está mentindo, não está cumprindo? A questão não é essa. O propósito aqui não é esse. Deus não está mentindo para Ezequias. Talvez Deus possa ter permitido, Deus possa ter usado o profeta que levasse uma notícia de maldade, uma notícia de morte para o coração de Ezequias, só para esse propósito, para ele voltar a clamar. Porque Deus sabe como mexer com o nosso coração. Deus sabe como mexer na nossa alma, de tal ponto que faz com que a nossa vida venha voltar novamente ao primeiro amor. Deus sabe como te fazer orar. Deus sabe como te fazer ler Bíblia. Deus sabe como te fazer buscar. Pastor, mas eu estou passando uma luta terrível e não estou orando, não estou lendo a Bíblia como deveria. É porque a coisa não está apertada conforme deveria estar. Mas se ele apertar mais um pouquinho, pode ter certeza que você sabe o caminho das pedras e vai voltar a orar, vai voltar a ler a Bíblia, vai voltar a se consagrar, vai voltar a buscar o Senhor. Existem notícias de tragédias que chegam ao nosso coração somente para movimentar a nossa vida de oração. Às vezes, a má notícia chegou para você voltar a orar, para você voltar a se consagrar ao Senhor, para você buscar novamente a Deus, porque a tua oração, ela tem poder de mudar a história. A tua oração tem o poder de mudar o cenário que você está vivendo, mudar a casa que você está vivendo, mudar os problemas que você está vivendo. Ele vai clamar ao Senhor. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi tuas lágrimas. Olha que interessante. Deus é detalhista quando ele fala. Deus disse duas coisas através do profeta: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Isso aqui traz paz para o nosso coração, porque ele não é um Deus que não vê o que está acontecendo e não é um Deus que não ouve quando eu falo. Ele ouve a minha oração, ele vê as minhas lágrimas. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo os processos que você está passando. Deus não é um Deus que passa tudo despercebido, ele não vê nada. Não, ele está vendo. Ele está vendo o que estão fazendo, ele está vendo o sofrimento que você está passando, ele está vendo as guerras que você está vivendo, ele está vendo as suas lágrimas, a sua dor, e tem mais, ele está ouvindo a sua oração. Ele está escutando o seu clamor, e cada oração que você faz, ele escuta, ele ouve, ele entende. E não só ouve o seu clamor, ele está vendo as suas lágrimas, as lágrimas que você derramou ontem, as lágrimas que você derramou hoje, ele está vendo todo o processo de dor que você está passando. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Eu te sararei. Veja bem, Deus estava falando de morte. Deus disse que a notícia de morte ia chegar. Mas na verdade, Ezequias clamou. E com o clamor, o profeta trouxe uma resposta e disse que iria sarar daquela enfermidade. Mandou pegar uma pasta de figo, colocar sobre o corpo de Ezequias, sobre a ferida de Ezequias, porque ele seria curado, ele seria restaurado. Perceba como Deus mudou de um polo para o outro.
Não é que Deus mudou, é porque tudo já estava no seu propósito e Deus estava esperando Ezequias entrar no seu período de oração. Quem sabe a intenção foi essa? De fazer Ezequias orar. E quando Ezequias clamou, Deus trouxe resposta para a vida dele. Ouvindo o seu clamor, vendo as suas lágrimas e agora sarando as suas enfermidades. Perceba, antes parecia que a notícia vinha para a morte, mas agora Deus estava dizendo, eu vou curar essa doença. Você não vai morrer, eu vou te dar mais 15 anos de vida. Existem coisas que Deus faz para mexer com a nossa vida espiritual, para nos fazer clamar, para nos fazer orar, para nos fazer buscar. E a única intenção dele nesse propósito todo é melhorar a minha vida espiritual, o meu condicionamento espiritual. Deus ouve as orações, Deus vê as lágrimas e Deus cura a enfermidade. Então, o que Deus tinha para Ezequias não era a morte, o que Deus tinha para Ezequias era a vida. Mas ele não poderia experimentar a vida enquanto esse propósito de oração não se cumprisse. Porque a oração trouxe a intervenção naquela história. Deus disse que vinha com morte, mas ouviu tanta oração de Ezequias que trouxe vida para ele. Por isso a gente precisa aprender com esse homem, aprender a orar, aprender a clamar. Ore pelo teu filho, ore pelo teu pai, ore pela tua mãe, ore pelo teu tio, ore pela tua família, ore pelos teus parentes, ore por todos que estão próximos de você. Por quê? Porque Deus tem o poder de mudar a sentença. Quem sabe alguém está dizendo que fulano vai morrer, que não vai dar certo, que a doença vai levar ele, que ora. Por quê? Porque a oração tem o poder de intervenção e através dessa oração a história dessa pessoa vai mudar. Então você precisa acreditar, você precisa crer no poder que há na oração. A oração vai mudar essa sentença. A oração vai mudar essa situação que você está passando. Até porque a última palavra da sua vida não é da enfermidade. A última palavra da sua vida não são dos homens. A última palavra da sua vida não é do diabo. A última palavra da sua vida vem do Senhor. E a palavra dele é de cura. Então não acredite na sentença de morte. Porque Deus tem uma palavra de vida. Porque Deus tem uma palavra de esperança. Você recebe essa palavra? Então coloca nos comentários, eu creio na palavra de vida, eu creio que a oração tem poder, eu creio que Deus pode mudar essa situação, Deus está ouvindo a minha oração, Deus está vendo as minhas lágrimas, não sei, alguma coisa que você recebeu nessa palavra, alguma coisa que essa palavra edificou a sua vida, coloca nos comentários, testifica que essa palavra falou no seu coração, para que você confirme o poder dessa palavra sobre a sua vida.